por que eu procrastino? Porque toda vez que eu tento fazer algo importante ou até simples, eu procrastino. Eu vou pro celular, eu vou pra comida, eu vou dormir, eu vou ver Netflix. Por quê? Com certeza você, que já recaiu várias vezes nesse famoso comportamento de procrastinação, já se perguntou: por que eu faço isso? Qual o motivo de eu fazer algo que me faz tão mal? E claro que você já deve ter pesquisado e encontrado várias explicações sobre por que procrastinamos. E de fato podemos encontrar muitos motivos. Alguns podem dizer que é preguiça, falta de responsabilidade, falta de vergonha na cara, falta de um banho gelado pela manhã, falta de uma agenda extremamente organizada, com horários totalmente separados e compromissos divididos por cores e blocos. Mas já parou para pensar que mesmo você fazendo essas coisas, tentando ser mais organizado, tentando tomar o banho gelado, tentando ser menos preguiçoso, mesmo assim você acaba procrastinando de novo? Como assim? Será que você está fadado a viver nessa frustração? Será que não é possível compreender o porquê você procrastina e como romper com esse ciclo? Eu estou aqui para te dizer que procrastinação não é apenas um mero comportamento visível que acontece quando você deixa de entregar aquele trabalho importante e acaba indo para o celular. Procrastinação tem raízes profundas e emocionais, e é isso que eu vou te ensinar e explicar aqui nesse vídeo, usando inclusive um exemplo de um paciente que eu atendi na clínica. Então, se você tem interesse em finalmente compreender as raízes emocionais da procrastinação que te prende, fica até o final desse vídeo. Então, bora lá? Sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, que prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito, por favor, não procrastine mais essa coisa. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comente o que você está achando, o que mais te impactou nesse vídeo. Eu amo ler os comentários de vocês e saber o que está fazendo sentido. Para quem não me conhece, eu sou João Victor Fonseca, eu sou psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental, em terapia de esquemas e em neurociência e comportamento. Mas vamos logo para o assunto principal desse vídeo? Porque de fato eu procrastino? Qual é a raiz desse mal? E eu gostaria aqui de deixar claro que procrastinação é um comportamento complexo. A gente não pode simplificar demais o fenômeno procrastinação. Vários pacientes chegam até mim sofrendo desse ciclo, e à medida que a gente vai trabalhando ali nas sessões, nós vamos vendo que por trás desse comportamento que parece que apenas pegar o celular e ficar ali vendo Reels, existe muitos processos acontecendo. Processos cognitivos, processos emocionais, atencionais, motivacionais, valorativos. E um dos aspectos que eu quero falar agora é do aspecto emocional. Existe uma raiz emocional muito forte e profunda por trás dos ciclos de procrastinação. 99% dos pacientes que chegam até mim sofrendo desse mal de uma forma crônica acabam por descobrir durante o tratamento que procrastinação era apenas a ponta do iceberg, a parte visível de um problema que começou de forma muito mais invisível e profunda, que começou de forma emocional. Eu vou usar um exemplo de um paciente fictício, mas baseado em casos reais. Vou chamá-lo aqui só pra gente imaginar, vou chamá-lo de Gustavo. Gustavo chegou pra mim na clínica e a queixa dele era que tinha uma vida muito bagunçada, que ele tinha projetos travados no trabalho, que ele percebia que tinha um vício muito forte em celular. Ele estava sempre em rede social, não apenas em rede social, mas ele também se via preso em pornografia, masturbação, e não conseguia se livrar disso. Ele não conseguia terminar a sua pós e nem entregar um projeto importante na sua empresa, o que acabava gerando muito desconforto, muita insegurança de que ele poderia ser demitido ou de que o chefe não estava se agradando dele. E o engraçado é que Gustavo chegou pra mim dizendo: eu já tentei de tudo e sempre termino travado nesse mesmo problema. Eu sempre fujo, eu sempre vou pro Reels, eu vou pra comida, eu vou pra pornografia, eu vou pro celular, ou às vezes até ele ia dormir. E a primeira coisa que eu comecei a trabalhar com o Gustavo não foi a organização de uma agenda, nem mesmo colocar ali as tarefas em checklist para ele poder cumprir, ou separar os temas principais de ações que ele precisa fazer, os blocos essenciais. Tudo isso é importante, não estou dizendo que não faz parte do tratamento ou que não deve ser feito. É importante
é uma fase comportamental do tratamento, mas não é a primeira fase. Não é nem mesmo a fase mais importante. Quando o Gustavo chegou até mim, antes de fazer qualquer coisa, como por exemplo ensinar novos hábitos, uma nova maneira de se comportar, foi preciso aprofundar no ciclo emocional que estava acontecendo durante o momento em que ele procrastinava. Foi preciso mapear os gatilhos emocionais que estavam acontecendo e que sempre fisgavam ele e faziam ele recair no mesmo ciclo. Foi preciso mapear os esquemas cognitivos do Gustavo. O que são esquemas? Na terapia de esquemas, nós trabalhamos esse conceito de esquema desadaptativo. E um esquema é como se fosse uma lente. Então eu, que uso óculos, gosto de usar esse exemplo. Esquema é como se fosse uma lente que nós temos dentro da nossa mente e que ela se ativa em situações específicas e nos fazem ter reações. Mas essas reações vêm principalmente a partir de ativações emocionais. Eu sinto emoções de uma maneira muito forte, aquilo acaba me dominando, aquilo acaba me ativando e acaba engatilhando comportamentos que foram ali reforçados durante a minha história. A questão é que nós não nascemos com esquemas já prontos, pré-produzidos. Essas lentes vão sendo moldadas na nossa mente e vão influenciando a forma como a gente se comporta e reage a partir de experiências emocionais importantes e repetidas desde a infância. Então, quando a gente foi ali trabalhando o momento da procrastinação do Gustavo, uma das técnicas que eu usei com ele, para até ele mesmo perceber que por trás daquilo que ele queria combater, existia algo muito mais profundo, a gente foi ativando a emoção do momento da procrastinação ali durante a sessão. Então, eu pedi para ele, por exemplo, imaginar os momentos em que ele estava diante das tarefas e para ele se permitir sentir novamente as mesmas emoções que ele sentiu naqueles momentos. E interessante, apareciam emoções como ansiedade, insegurança, medo, vergonha, culpa, emoções fortes, emoções pesadas e que tocavam inclusive o corpo dele. Ele sentia o coração acelerar, ele sentia ali um frio na barriga, as pernas tremendo, a cabeça começando a doer. E isso, claro, afetava muito o nível atencional dele na tarefa, a motivação para continuar naquele ambiente, naquele compromisso, porque era muito desconfortável. E esse é um dos pontos. Uma ativação de esquema, ela é muito desconfortável, porque toda vez que essa lente se ativa, ela não só se ativa em relação àquele momento presente que está acontecendo. Por exemplo, estou ali diante de um trabalho, o esquema ativa. Mas quando ele ativa, ele não está só me falando ou me fazendo sentir coisas sobre aquele trabalho. Ele ativa e ele traz na bagagem dele, né, igual um carro que tem um bagageiro, emoções relacionadas a experiências parecidas da minha infância, da minha adolescência, do meu passado. Para o meu cérebro, não existe essa diferenciação de passado, presente, futuro. Existe ativação do cérebro de acordo com as situações e o cérebro ele é muito detalhista. Ele percebe situações do momento e ele conecta com momentos passados em que aquilo já foi vivenciado e não foi tão bom e gerou consequências negativas. Então, deixa eu engatilhar aqui as emoções que eu vivi naquele momento para você poder evitar viver de novo aquela sensação ruim, aquela possibilidade de ser ferido, ameaçado. Percebe aqui que quando a gente fala de procrastinação hoje na sua vida adulta, nós não estamos falando apenas de uma incapacidade de fazer aquilo que é o básico para você, trabalhar, seu preguiçoso, seu responsável. Não, nós estamos falando de raízes emocionais muito profundas. E aí, para usar um exemplo aqui no caso do Gustavo, em um momento eu usei uma técnica que eu uso bastante, que é poderosa, que é uma técnica de imagem mental. Eu pedi para ele imaginar um momento da história dele em que ele já havia se sentido da mesma forma em que ele se sentia toda vez que ele tentava trabalhar, que ele tentava fazer aquele projeto, aquela tarefa importante. E ali a gente foi ativando a emoção, induzindo para que o cérebro dele conectasse com a cena de origem, e apareceu algo muito curioso nesse caso aqui. Apareceu uma cena de quando ele era criança, por volta de 5, 6 anos de idade. E nessa cena, o Gustavinho,
Normalmente quando a gente trabalha essa parte de infância, de criança, de conexão com emoções infantis, eu gosto de colocar no diminutivo. O Gustavinho, ele estava lavando louça. Criança, falou, quero ajudar meus pais, quero fazer parte, vou lavar a louça aqui pra eles. Só que o que aconteceu é que, poxa, ele era criança, ele não tinha muita habilidade, estava aprendendo ainda, mas na cabeça dele estava tudo ótimo, né? O que aconteceu foi que o pai, extremamente rígido, crítico do Gustavinho, chegou e já chegou brigando com ele, dizendo: o que você tá fazendo, guri? Tá fazendo tudo errado, você tá piorando, tá sujando a louça mais do que limpando. Acabou pegando a louça, falou: não precisa, deixa que isso é coisa de adulto. E foi e lavou de novo a louça. Parece besteira, né? Quando a gente pensa, poxa, com a cabeça de adulto, meu Deus, mas que memória que é essa que vai estar influenciando a minha procrastinação de hoje, João? Por favor. Isso é ladainha de psicólogo. Só que naquele momento em que aconteceu isso para aquela criança, surgiram emoções como tristeza, vergonha, culpa, uma sensação de fracasso, de ser falho, de desaprovação. Começou a partir dali surgir pensamentos de eu não faço nada direito, ou eu preciso fazer muito bem feito para o meu pai poder ver, me elogiar e perceber que eu sou capaz. E esses tipos de pensamentos são os mesmos pensamentos que se ativam também na vida adulta do Gustavo. Eu não sou capaz de fazer esse trabalho, é muito difícil, meu chefe não vai me aprovar, provavelmente eu vou fazer, ele vai achar um lixo, eu vou ter que refazer da mesma forma que aconteceu naquele momento da infância. Claro que, quando a gente fala de esquemas e de um comportamento, uma procrastinação muito bem estabelecido, não é uma cena, um momento da infância que vai fazer um esquema se originar. Precisa de vários momentos, um padrão. Mas é isso que aconteceu com o Gustavo. Pais muito críticos, mãe que sempre comparava ele com o irmão, isso foram outras cenas que a gente acessou, e que sempre dizia: você deveria ser como ele, você deveria estudar como ele, ser mais organizado, você não tem jeito, você não faz nada direito, meu Deus, como você me dá trabalho. São momentos assim da história que vão forjando na gente, no caso aqui esse paciente, o Gustavo, essa sensação de medo, de insegurança, de pressão, de cobrança. Vai gerando esquemas de defectividade e vergonha. Que é isso? Aquele esquema em que eu me sinto defeituoso, eu sou falho, eu não tenho valor, eu não sou bom o suficiente, eu vou ser exposto, criticado pelos outros. Um esquema de fracasso, de que nada do que eu faço é bom, os outros são melhores do que eu não vou dar conta, eu não sou capaz, eu não sou o suficiente, eu não tenho habilidades suficientes. Um esquema, por exemplo, de padrões inflexíveis, que é o famoso perfeccionismo. Eu preciso fazer tudo perfeito, porque senão eu vou ser criticado. Eu preciso realmente ter um altíssimo padrão de desempenho para poder me destacar, para ser aprovado, para ser aceito, para ser amado, para ter valor. Percebe que todas essas lentes que foram originadas desde a infância estão por trás de um simples comportamento de procrastinação. Por trás dessas ativações existe uma pessoa ali com uma necessidade emocional que não está sendo suprida. Quando eu falo de necessidade emocional, eu falo sobre o que aquela criança precisava ter recebido naquele momento, que não recebeu. Existem necessidades emocionais básicas. A terapia de esquemas vai falar sobre isso. E naquela cena, naquela memória, o Gustavinho não recebeu o apoio, o incentivo, ou até o próprio pai dizendo: filho, olha só, que bom que você está fazendo isso, mas que tal a gente fazer dessa forma? Vem cá, você consegue, que bom que você está tentando, que bom que você está começando, é assim mesmo, mas olha, vamos fazer desse jeitinho aqui, vamos fazer juntos, eu tô aqui com você. E não crítica, né? E não é uma reprovação, não é besteira. As marcas emocionais que nós carregamos, elas influenciam as nossas reações hoje. Por trás da procrastinação, que é o tema desse vídeo agora, existem necessidades emocionais que precisam ser supridas. Será que quando você está diante da procrastinação, não está vendo ali uma ativação de crenças, de lentes que estão dizendo: você é um frouxo, um fracassado, um incapaz, insuficiente, você não consegue, ou você precisa conseguir? Porque se você não conseguir, se você não fizer tudo perfeito e rápido, com toda habilidade e destreza, você vai ser um Zé Ninguém, você vai ser medíocre, você vai ser esquecido, você vai ser abandonado, você vai ser reprovado, você vai ser demitido, você vai ser criticado, exposto. Será que nesses momentos em que você procrastina, não tem ali uma pessoa por trás sentindo medo, sentindo vergonha, sentindo angústia, ansiedade, insegurança, uma voz crítica internalizada,
pressionando, dizendo que se você não fizer rápido, se não for fácil, nem faz. Se demorar muito, nem começa, porque você já deveria saber, você já deveria ter feito. Percebe que existe aqui uma carga emocional muito forte por trás do que parece ser apenas um comportamento que se vence com agenda, com banho gelado. Será que realmente são essas coisas que estão te levando a procrastinar? Ou será que tem um ciclo emocional profundo que precisa ser trabalhado? Assim como eu trabalhei com o Gustavo. E que depois de algum tempo ou processos em que nós fomos ali na raiz, suprindo necessidades emocionais, quebrando com os esquemas de defectividade, de fracasso, fortalecendo uma autoestima, separando ele dessa voz crítica do pai e da mãe, reconhecendo o valor dele, separado do que ele faz, entendendo que ele não é o que ele faz, que ele é amado mesmo quando ele não é aprovado, aceito, ou quando ele não é bem sucedido, que o que ele faz não determina quem ele é. Com esse processo, o Gustavo ele foi realmente criando segurança. Claro que também junto com isso tem treino de tolerância ao desconforto, treino de mindfulness, de atenção plena, de organização, de construção de novos hábitos, mas a cama em que tudo isso vai ser construído é justamente a mudança emocional. Então você deve estar aí se perguntando, ok, João, profundo isso, meu Deus, o que fazer? Para você não sair aqui do vídeo sem ter um rumo, eu gostaria que você tentasse se perguntar, o que eu sinto de fato quando eu estou naquele momento em que eu estou prestes a procrastinar? O que de fato eu estou sentindo? Tenta parar, trazer à memória o último momento que você caiu num vício e se perguntar o que de fato eu estava sentindo. E se fosse uma criança naquele lugar, o que ela iria precisar receber e ouvir de mim para ela se sentir bem, para se sentir segura, capaz e motivada para fazer aquela tarefa. Isso não quer dizer que vai ser confortável, que vai ser gostoso. Existem tarefas que são desconfortáveis, poxa, fazer um grande projeto, estudar, fazer uma pós, assistir uma aula, mas o fato de ser desconfortável não significa que você não possa fazer essa tarefa amparado emocionalmente, se sentindo seguro emocionalmente para enfrentar aquele desconforto, tendo a certeza de que você, sabe, está bem, seguro, que você está realmente rompendo com esses esquemas. Não sei se está fazendo sentido, mas eu espero que essa reflexão, esse exemplo, inclusive, que eu trouxe aqui, de um caso atendido, eu espero que isso tenha te ajudado a perceber que não é só sobre você ser incapaz, irresponsável, preguiçoso, desmotivado, inconstante e por aí vai, tantos adjetivos e tantas justificativas para a procrastinação. Existe algo por trás, existe uma raiz emocional. E se a gente não trabalhar a raiz emocional por trás dos ciclos de inconstância como vício, procrastinação, pouco você vai conseguir avançar, mudar. Entende? Então, antes de você se julgar e achar que não tem jeito, que é porque você realmente é um preguiçoso, para pensar nisso que eu trouxe aqui. E se você quer saber um pouco mais sobre procrastinação, sobre esses ciclos emocionais, sobre as raízes desse comportamento, sobre psicologia, neurociência, como a gente pode aplicar isso na nossa vida para a gente poder romper, ser constante, seguir um propósito, me acompanhe aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e fique ligado nos próximos vídeos para a gente poder continuar o que nós estamos conversando aqui. Esse vídeo fez sentido para você? Comenta aqui, é importante eu ouvir o seu feedback. O que mais te marcou? E o que você gostaria também que eu trouxesse aqui para poder te ajudar a ter uma vida mais constante e a viver por propósito e não por prazer. E ficamos por aqui. É um prazer enorme poder contar com a sua presença. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!